Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de matemática. Vamos trabalhar hoje com operações com adição e subtração aqui no ensino fundamental. Para você acompanhar todo esse material, você pode seguir as minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Todas elas, só procurar lá para o professor Daniel Barros. Na aula de hoje, tecnologias, matemática e suas tecnologias. A gente vai aprender operações com números naturais, a operação de adição e operação de subtração, usando a resolução de situações-problema. Qual sua história preferida? Maria Eduarda resolveu perguntar qual a história preferida dos seus colegas de classe. Com os dados obtidos, ela organizou um gráfico, a fim de melhor comunicar o resultado para os seus colegas. Veja o gráfico que ela fez. Este é o gráfico de colunas. Um gráfico geralmente tem um título, está aqui, qual sua história preferida, e dois eixos. O eixo na vertical é a quantidade de votos, que está numa escala de 0 a 14. O eixo da horizontal é o nome das histórias: A Bela Adormecida, Cinderela, Aladim e a Lâmpada, Alice no País das Maravilhas, Branca de Neve e os Sete Anões e Chapeuzinho Vermelho. Conversando sobre a pesquisa, dá para a gente já responder algumas questões que envolvem este gráfico. Qual a história mais votada? Analisando o gráfico, fica fácil de ver que a história mais votada é qual? Chapeuzinho Vermelho. Concorda comigo? Qual a história menos votada? Analisando o gráfico, fica fácil de perceber que a história menos votada é Cinderela. Quantas pessoas participaram da pesquisa? Para isso, tem que saber quantas pessoas responderam cada história da pesquisa. O gráfico, então, tem no eixo da vertical, temos de 0 a 14 votos. E ele tem umas linhas, essas linhas indicam exatamente qual ponto que estamos partindo. Aqui é 4 votos, aqui é 6, aqui é 8, aqui é 10, aqui é 12 e aqui é 14. Essa escala está indo de 2 em 2. Quer dizer que aqui no meio, então, tem o voto 1, que tem 3, que é a quantidade 5, que é a quantidade 7, quantidade 9, quantidade 11 e quantidade 13. Consegue enxergar isso? A Bela Adormecida, quantos votos teve? Ela passou do 6, ó. Passou do 6. Então ela está entre o 6 e o 8, então teve 7 votos. A Cinderela encostou nessa linha. A linha representa 4 votos. Aladim e a Lâmpada encostou nessa linha. Esta linha representa 6 votos. Alice no País das Maravilhas passou, está entre esta linha e esta. Entre esta linha e esta, temos então o número 7 novamente. Tá? Até aqui é 4, desculpa, 7 não, ali é 5, né? Vamos corrigir aqui. Entre 4 e 6. Entre 4 e 6 é o 5. Branca de Neve e Sete Anões está entre o 8 e o 10, então são 9 votos. E Chapeuzinho Vermelho, né, chegou ali a 12 votos. Quantas pessoas participaram dessa pesquisa? Então você tem que
juntar esses valores, fazer uma adição. Então, a operação que nós temos que resolver aqui é a adição. Você consegue fazer essa adição? Qual o resultado que dá? Pause o vídeo e responda. Conseguiu? Que bom. Quantos votos a história de Chapeuzinho Vermelho recebeu a mais que Alice no País das Maravilhas? Para essa questão também, vamos usar então a subtração, tirando o maior valor menos o menor. Então, essa conta ficaria 12 menos o que Alice nos Países da Maravilha. 12 menos 5. Você sabe responder? Pause o vídeo e responda. Ótimo. Quantos votos a história de Cinderela teria que receber para alcançar a mesma votação de Chapeuzinho Vermelho? Então, Cinderela está aqui. Temos que completar até chegar o 12. Completar até chegar ao 12. Você consegue responder? Pause o vídeo e tente responder. A adição de números naturais, então, nos dá a ideia, né? Uma das ideias de adição é juntar quantidades. Quando eu tenho que juntar quantidades, eu uso a operação de adição. A pesquisa de Maria Eduarda trouxe os seguintes resultados, como a gente viu. A Bela Adormecida, 7 votos. Cinderela, 4. Aladim, 6. Alice no País das Maravilhas, 5. Branca de Neve e os 7 Anões, 9. E Chapeuzinho Vermelho, 12. Concorda comigo? Esse tipo de dados tirada do gráfico se transformou em tabelas. Algumas coisas importantes da tabela são as colunas com seus títulos, que temos os dados onde estão as histórias, e aqui temos a quantidade de votos. Então, tabulamos os dados do gráfico em tabelas. Juntando os votos, temos então 7, mais 4, mais 6, mais 5, mais 9, mais 12. A adição de números naturais, como você faria esse cálculo mentalmente? 7 mais 4 mais 6 mais 5 mais 9 mais 12. Você faria somando um por um? Você faria assim? 7 mais 4, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mais 6, 6 mais 1, 17. Tá? Mas também dá para agrupar. O algoritmo convencional da adição. Dá para agrupar. 7 mais 5, nota aqui, ó. Tenho 7, 8, 9, 10, 11, 12, que é o 7 mais 5 dá 12. Depois eu posso somar o 6 mais 4, 6, 7, 8, 9, 10, que dá um 10, né? Então aqui dá 10, aqui dá 12, e sobra um 9 e sobra o 12. Com isso, né, posso montar da seguinte maneira. Essa é uma das propriedades da adição, que eu posso mentalmente fazer agrupamentos dentro da operação. E aí temos o DU. O que quer dizer DU? Nós temos lá a decomposição dos números, onde temos unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão. A cada 10 unidades gera uma dezena. Cada 10 dezenas gera uma centena. Cada 100 centenas gera uma unidade de milhar. Então temos o seguinte:
12 mais 12 mais 10 mais 9. Temos uma dezena e 2 unidades, uma dezena e 2 unidades, uma dezena e 9 unidades. Somando 2 unidades mais 2 unidades mais 9 unidades, eu tenho 2 mais 2, 4, mais 9, 13. Esse 13 representa uma dezena e 3 unidades. Então, o 3 fica como resposta na unidade e a dezena vai 1 lá em cima. Somando uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4, eu tenho então 4 dezenas. O resultado então é 43. Os elementos da adição. Toda essa parte aqui se chama parcelas. Os elementos da adição, cada valor se chama parcelas. E o resultado se chama soma ou total. Observe que quando a gente somou 2 unidades mais 2 unidades mais 9 unidades, tivemos então o número 13, que seja uma dezena e 3 unidades. Então, novamente, botamos a resposta aqui no 3, na unidade, e a dezenas adicionamos lá em cima. Essa é a ideia de juntar quantidades. A outra ideia da adição é de acrescentar uma quantidade a outra já existente. Exemplo. Trazendo a tabela novamente, temos assim, de quantos votos teria ficado a história da Cinderela se ela tivesse recebido mais 8 votos? Então nota que a história da Cinderela, ela tem 4 votos. Se eu acrescentar mais 8 votos aqui, com quantos votos a história da Cinderela teria ficado? 4 mais 8 é 12. Mas eu posso somar 8 mais 4 também. A ordem na adição não importa. Posso chegar no 8, 9, 10, 11, 12 e adicionar mais 4. Então, quantidade acrescentada foi de 8 unidades. Com isso, eu fiquei com uma dezena e 2 unidades, que é o número 12. Nós vamos então começar a resolver alguns problemas. Eu já trago um problema bem... muita gente erra esse problema. Era mesmo. Tá? Bom, Ana, Carlos e Renato jogaram um jogo da adivinhação. Então, pense em 3 amigos jogando. Cada resposta certa, eles ganhavam uma ficha que equivale a 1 ponto. A Ana entrou no jogo com 13 fichas. Vou começar a equacionar a equação. A Ana entrou no jogo com 13 fichas. O Carlos entrou com 3 fichas a mais do que Ana. Então, o Carlos, quantas fichas o Carlos entrou no jogo? Com 3 fichas a mais. Se a Ana tem 13, o Carlos tem 16. E o Renato entrou no jogo com... O Renato entrou no jogo com 4 fichas a mais do que Carlos. Se Carlos entrou com 16, Renato entrou com 20. No jogo, Ana ganhou o mesmo tanto de fichas que Renato tinha ao entrar no jogo. Então, essa é a informação que é importante. No final do jogo, a Ana ganhou a mesma quantidade de fichas que Renato tinha ao entrar no jogo. Quanto que Renato tinha ao entrar no jogo? Renato tinha 20. Então, a Ana ganhou mais 20. A Ana ganhou o mesmo tanto de fichas que Renato tinha ao entrar no jogo.
Então, Ana ficou com 33 fichas. Certo? Só que muitos erram exatamente por ter feito isso aqui. 20 fichas. Não. A Ana não ganhou 20 fichas. Ah, vou dizer por quê. Mas vamos começar a responder antes. Vamos começar a responder antes? Olha só. Quantas fichas tinha Carlos quando ele entrou no jogo? Essa tá fácil. 16. Quantas fichas tinha Renato quando ele entrou no jogo? O Renato tinha quantas? 20. Quantas fichas Renato perdeu? Bom, vamos de novo. Ana ganhou o mesmo tanto de fichas que Renato tinha no jogo. Então, Ana, fazer um adendo, Ana tem que ganhar a mesma quantidade de fichas, né, que Renato entrou no jogo. Então, vamos lá. Ana tem que chegar a mais 20, certo? Então, primeira rodada, cada um perdeu uma ficha. Tá? E Ana tem que ganhar a mesma quantidade de fichas que Renato entrou no jogo. E se cada rodada vale um ponto, então a Ana tem que ganhar 20, né? 20 fichas. Renato vai perder 10 e Carlos vai perder 10. Concorda comigo? Cada rodada, cada um perde um ponto. Tá? Com isso, a Ana vai ficar com 20. Quantas fichas Renato perdeu? Renato perdeu 10. Quantas fichas Ana terminou o jogo? A Ana terminou com 33. 3 mais 0, 3. 2 mais 1, 3. Quantas fichas Carlos terminou o jogo? 16 menos 10. Carlos terminou com 6 fichas. Bom? Resolvendo problemas. Davi tinha R$ 437 na poupança e depositou mais R$ 295. Quanto ele tem agora? Então, aqui são os valores, notas, né? Imagens aí do Banco Central do Brasil e Casa da Moeda Nacional. Tá? O verso da nota de R$ 100 e no Banco Central do Brasil, Casa da Moeda, o verso da nota de R$ 50. Tá bom? Então aqui, se o Davi tinha este valor na poupança e depositou, o que quer dizer depositou? Ele colocou mais dinheiro na poupança. Está aqui, mais dinheiro. Que quantia ele tem agora na poupança? Então, questões de adição. R$ 337,00 mais R$ 295,00. Vamos adicionar. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. Vírgula abaixo de vírgula. Né? Se lembre das contas decimais? A gente vai revisar isso daqui a pouquinho. 7 unidades mais 5 unidades. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 unidades e uma dezena que vai lá. Uma dezena mais 3 dezenas mais 9 dezenas. 9, 10, 11, 12, 13. Vai um aqui e o 3 aqui embaixo. Uma centena, 4 centenas, 2 centenas. 4, 5, 6, 7. Então, o Renato, o Davi, na verdade, ficou com R$ 732 na poupança. Mateus tem R$ 25 e Maria Eduarda tem R$ 52. Responda. Quanto Maria Eduarda tem a mais em relação a Mateus? Então, Maria Eduarda tem R$ 52. Menos a quantidade que o Mateus tem. Fazendo essa subtração,
eu consigo descobrir quanto Maria Eduarda tem em relação a Mateus. Ah, professor, eu fiz diferente. Eu peguei o valor do Mateus e fui adicionando até chegar aos 52. Também. O ato de completar também é uma adição. Subtraindo, temos então 2 menos 5, pede emprestado, fica valendo de 12, e aqui vai ficar valendo de 4. 5 até 12, eu gosto de completar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dá 7. 4 menos 2, 2, 3, 4, dá 2. Então, Maria Eduarda tem R$ 27 a mais que o Mateus. Quanto tem os dois juntos? Questão de adição. 25 do Mateus. 52 da Maria Eduarda. 0, 0. 5 mais 2, 7. 5 mais 2, 7. Os dois juntos têm R$ 77. Realize as operações abaixo utilizando o método da decomposição. O método da decomposição é aquele, né? Onde eu tenho unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar. Vou escolher 2 letras para fazer aqui. Vou fazer esta e vou fazer esta. E as outras você faz na sua casa aí, tá bom? Decompondo 25. 25. 2 dezenas. 20. Mais 5 unidades. Decompondo 34. 30 dezenas mais 4 unidades. Tá? 3 dezenas representam 30 e as 4 unidades. Somando as unidades, 5 mais 4, 9. Somando as dezenas, 20 mais 30 são 50 dezenas e 9 unidades. Então eu tenho aqui o número 5 dezenas e 9 unidades, 59. Vamos decompor o maiorzinho ali. Temos 1432. 1000 mais 400 mais o 30 mais o 2. 726. Na centena, aqui a unidade de milhar, centena, centena, dezena, unidade. 700 mais 20 mais 6 unidades. 2.693. 2.000 mais 600 mais o 90 de dezena e mais o 3. Vamos fazer as operações. Nas unidades 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então, deu 10 dezenas que eu vou colocar aqui em cima. 10, 30, 40, vamos pegar aqui, 90, 100, 130, 130, 140, 150. 150. Então, vou botar aqui os 50 e os 100 aqui em cima, né? O que é o 150? 100 centenas e 50 unidades. Então, ó, 50 unidades ficou aqui e a centena subiu lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, aqui dá 1.800. Vou botar aqui em cima. Então, 800 centenas e o milhar, colocar aqui em cima. 2.000, 3.000, 4.000. Decomposto o número, tem o número, então, 4.850. Pego os primeiros números aqui e escrevo. Ó. Este é o resultado. Tá bom?
Subtração de números. Se 5 pessoas que escolheram a história Chapeuzinho Vermelho tivessem votado na história da Cinderela, quantos votos teria ficado a história de Chapeuzinho Vermelho? Então, o algoritmo convencional da subtração, novamente em unidades dezenas, eram 12 votos para Chapeuzinho Vermelho. Se tivesse votado, se 5 pessoas escolheram a história Chapeuzinho Vermelho, tivesse votado na história Cinderela, com quantos votos Chapeuzinho Vermelho teria ficado? Então, se eu tirar os 5 votos Chapeuzinho Vermelho, eu fico então com 7. Aquela história. 2 dá para tirar 5? Não, pede emprestado, fica valendo de 0 e aqui fica valendo de 12. 12 menos 5, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, deu 7. Elementos da subtração. Minuendo a primeira, é o número maior, né? A subtração nessa de números naturais, sempre o número maior menos o número menor. O resultado se chama diferença e resto. E o número menor é o subtraindo. Então temos o minuendo, o subtraindo e a diferença ou o resto. Ideias da subtração. Tirar uma quantidade de outra. Tiago joga figurinhas com Samara, como mostra a figura. Vou parar quando começamos. Vou parar. Quando começamos, eu tinha 125 figurinhas. Até agora você já perdeu 95. Com quantas figurinhas Tiago ficou? Então temos que fazer. Quando ele começou, ele tinha 125. E a Samara disse que ele já perdeu 95. Então esse algoritmo é aquele ali, ó. 125 menos... Aí é bom ter a unidade, dezena e centena. Tem muito aluno que era isso. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Então, ó, 5 menos 5, 0. 2 dá para tirar 9? Não. Pede emprestado, fica valendo de 0, aqui fica valendo de 12. 9, 10, 11, 12, deu 30. Então a resposta ali é 30. Quantidade retirada. Então a ideia de retirar alguma coisa, né, de uma certa quantidade, essa ideia dá ideias de subtração. Comparar quantidades. Para comparar duas quantidades, geralmente perguntamos: quanto uma delas tem a mais do que a outra? Qual a diferença entre elas? Quanto falta para uma delas alcançar ou completar a outra? Situação 2. Carlos tem 4 anos, Maria tem 11 anos. Quantos anos tem a mais que Carlos? Então, aquela história, né? De 11 menos 4, maior quanto uma delas tem a mais que a outra. 11 menos 4. Ou ainda, estou no 4 mais quanto para chegar a 11? Aquela história que eu faço cálculo, eu completo. Quero fazer 11 menos 4. Então, estou em 4, quero chegar em 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Levantei 7 dedos. Tá? Então, comparando as idades de Carlos e Maria. Continuando nossos exemplos, Thalisson tinha R$ 72 e ganhou uma certa quantia do seu avô. Depois disso, ele ficou com 102. Tá? Quanto Thalisson ganhou do seu avô? Então, se ele, depois que o avô deu dinheiro para ele, ficou com um total de 102. Então, vamos fazer o menor número menos o que Thalisson tinha. 2 menos 2, 0. 0 dá para tirar 7? Não dá. Pede emprestado, fica valendo de 10. 10 menos 7, vou completar. 7, 8, 9, 10, dá 30. Então, seu avô deu R$ 30 para Thales.
Se ele tinha 72, mais 30, fechou 102. Se ele gastar 22 da quantia que possui, com quanto vai ficar? Então, se ele gastar, ele tem 102 reais. Se ele gastar 22 da quantia que possui, 2 menos 2, 0. 10 menos 2, porque pede emprestado, fica valendo de 10 e aqui fica valendo de 0. Vou completar de 2 até 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levantei 8 deles. Então, se ele gastar 22, ele fica com 80 reais. Bem, invente um problema para cada operação indicada abaixo. Tá? Então, tem algumas operações aí que pode inventar. Tenho 18 anos, minha tia tem 35. Quantos anos temos junto? Tenho 75 bolinhas de gude, né? E perdi numa partida 13 bolinhas de gude. Então, são situações que envolvem vocabulário matemático. Um estudante do 6º ano sai da escola às 17 horas e 30 minutos e chega à sua casa às 18 horas e 82 minutos. Quanto tempo transcorre da saída, desde a sua saída da escola até a chegada à sua casa? Tá? Então, se ele sai da escola às 17h30 e chega às 18h22, então vamos diminuir. 18 e 82. E aqui a gente vai usar duas contas. 17 horas e 30 minutos. Vamos subtrair minutos de minutos e vamos subtrair horas de horas. 2 menos 0, 2. 8 menos 3, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 menos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou, desculpa, de 3 até 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dá 5. 52 minutos. E 18 menos 17, 1 hora. Então ele leva 1 hora e 52 minutos. Professor, esse 82 está estranho. O máximo não é 60? Sim, né? Mas isso aí, para avanço mais adiante, a gente vai transformar, né, isso aí em horas, minutos em horas e horas em minutos, tá? Então, 82 minutos, quem percebeu o quê? O que é 82 minutos? 82 minutos, né? Se eu tirar 1 hora daqui, ó, tirei 1 hora daqui, vou colocar aqui, 60 minutos é 1 hora. Então, 2 menos 0, 2. 6, 7, 8 é 22 minutos. Então, 82 minutos é o quê? 1 hora e 22 minutos. Resolvendo problemas também, aquela história de descobrir números desconhecidos, né? Então, aqui eu tenho, ó, este número mais este número gerou 999. Como é que eu descubro o número que vai aqui em cima? Então, eu vou pegar, se eu subtrair o resultado, menos uma das parcelas. 9 menos 5, 5, 6, 7, 8, 9 dá 4. 9 menos 8 dá 1. 9 menos 7, 7, 8, 9 dá 2. Então, somando 5 mais 4, 9. 8 mais 1, 9. 7 mais 2, 9. Tá? Então, assim que resolve todas. Só como exemplo. Invente um problema e resolva aplicando as seguintes operações, né? Novamente, tá? Só fazer a adição mais 726. Também, tá? Nessa aula vai vir aí nas questões. Resolvendo problemas, também vou passar, deixar para a próxima. Vamos fazer essa aqui? Leonardo foi o vencedor do jogo de bolinhas de gude. Na primeira jogada fez 25 pontos, na segunda fez 23. Vou fazer isso aqui. Quantos pontos ele fez ao todo? Se na primeira ele fez 25, na segunda mais 23.
5, 6, 7, 8. 2 mais 2, ele fez, ao todo, 48 pontos. O Fábio fez 12 pontos a menos que Leonardo. Quantos pontos ele fez? Tá? Se Leonardo fez 48 no total, Fábio fez 12 a menos. 48 menos 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6. 8 menos 2, 6. 4 menos 1, 3. Fábio fez 36 pontos. Rodrigo fez a metade de pontos de Fábio. Quantos pontos ele fez? Metade de 36, tá? Metade de 36. Divididos por 2. A gente vai ver a próxima aula é multiplicação e divisão. Tá? Dá uma vez. 16 por 2 dá 8. Então fez metade. 18 mais 18 é 36. Bom, com isso então, vou encerrando a aula aqui. Algumas indicações de páginas eletrônicas, algumas referências e as imagens utilizadas. Tá? Já tem então algumas atividades para você fazer para a aula. Tá? Tem algumas atividades para você fazer para a aula. A gente vai tentar utilizar aí formulários, então copie todas as questões do seu caderno. São 5, 6 questões. Vai ter formulários com 5, formulários com 10. Depende do ritmo, né? Então, nesse início eu vou começar devagar, colocando algumas questões no Forms. Você copia a questão no caderno e marca a resposta correta, tá? Não tem tempo, você pode usar o tempo que você quiser, abre a primeira questão, resolve, marque exatamente quando você tem certeza da resposta. Tá bem? Forte abraço para vocês e até mais.